Olá, muito boa tarde. Você vai ver a seguir no TVA Esportes deste sábado. Semana Esportiva Gaúcha tem conquistas no judô e na esgrima. Judocas da Sojipa conquistam medalhas de bronze no Grand Prix de Zagreb, na Croácia. Troféu Brasil de Esgrima. União fatura 2 vice-campeonatos no Florete. Skate Park de Canoas abre campeonato gaúcho de street amador. E mais, automobilismo, motociclismo, Libertadores, bola oval e a agenda esportiva. TVA Esportes está começando. Olá, muito bem. Começamos o programa de hoje falando de skate, etapa que abriu o estadual de street sábado passado, definiu os representantes gaúchos no Campeonato Nacional da modalidade e no Sul Brasileiro Amador. A cidade de Canoas, na região metropolitana, foi a capital do skate gaúcho no último final de semana. As maiores feras do street aqui do estado invadiram a pista do skate Parque Eduardo Gomes, sábado e domingo, no bairro Fátima, para a disputa do RS Skateboarding AM, etapa de abertura do Campeonato Gaúcho da modalidade. A competição, que contou pontos para o ranking estadual de street amador, definiu os representantes do Rio Grande do Sul na categoria Sub-12 do Campeonato Brasileiro. São eles Zartur Haider, João Martini, Joaquim de Melo e Sofia da Silva, pelo infantil, além de João Segato, Matheus Tech, Thierry de Souza, Daphne Fernandes, Valentina Brilhante e Potira Braga, pelo mirim. Outros nomes foram classificados para a seletiva do Sul Brasileiro Amador, iniciante e master, masculino e feminino, dias 9 e 10 de setembro em Cascavel, Paraná. Promovido pela Federação Gaúcha de Skate, o gauchão da modalidade fechou a 17ª Semana da Juventude Canoense. Agora, automobilismo. O piloto Ian Eli vence quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Endurance, sábado, no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão. O piloto gaúcho do MCR número 71, que conseguira o segundo melhor tempo no treino classificatório, saltou para a liderança logo na largada e, com uma condução veloz e segura, manteve a ponta durante as 2 horas da corrida, confirmando a vitória na geral e na principal categoria, a P2. Na segunda colocação, terminou outro protótipo, o Sigma número 12, pilotado pelo paulista Jindra Krauher, que tinha garantido a pole position logo na prova de estreia. A terceira posição ficou com os irmãos paranaenses Sérgio Ribas e Guilherme Ribas, no Mercedes AMG 63. Destaque ainda para o quarto lugar do Tubarão 12, com Thiel Andrade ao volante do bólido verde e amarelo. A quinta etapa do Gaúcho de Endurance, no dia 4 de novembro, será disputada mais uma vez no veloz circuito de Viamão, na região metropolitana da capital. Município do Planalto Médio volta a reunir a nata do motociclismo gaúcho, desta vez para o estadual de motocross. Uma semana depois de sediar com sucesso a terceira etapa do estadual de Velocross, Tapejara recebeu, sábado e domingo, no circuito do Parque Municipal Ângelo Eugênio da Meto, a 7ª etapa do Campeonato Gaúcho de Motocross 2023. Na principal categoria, a MX1, José Felipe Mombá, de Montenegro, largou na frente do gate lotado e levou a Moto 48 à vitória de ponta a ponta, 5 segundos à frente de Lucas Basso. Na 2, destaque para o guaporense Gabriel Bilhar, de numeração 112, que recebeu a bandeirada menos de meio segundo à frente de Marcelo Maziero. A Moto 228 de Jackson Cale, de São Bento do Sul, chegou em primeiro nas 2 baterias da MX3. Quem também venceu as 2 foi o piloto da casa Pietro Piroli na MX2 Júnior. Apesar de guiar uma Husqvarna 85 cilindradas, o piloto de número 161 foi o 4º colocado na MX2 e o mais rápido também na categoria 2 tempos, finalizando a etapa com 4 pódios. Nas demais categorias, Pietro Pimentel venceu a intermediária MX1, Markov Berthold a 2 tempos B e Otávio Zanata a intermediária MX2.
As atenções agora se voltam para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde acontece, nesse sábado e domingo, a 5ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, uma promoção da Confederação Brasileira de Motociclismo. E tem velocidade em 2 rodas também neste final de semana em Nova Hartz, no Vale dos Sinos, onde acontece a Copa Metropolitana de Velocross. Mais motociclismo e outros esportes acompanhe agora no primeiro tempo da Agenda Esportiva. Campeonato Gaúcho de Motovelocidade. A menos de 1 quilômetro de Santana do Livramento, o Autódromo Eduardo Prudêncio Cabreira, na cidade uruguaia de Rivera, será palco neste domingo da 3ª etapa da competição mais veloz do motociclismo rio-grandense. A cerimônia de abertura começa ao meio-dia e na sequência tem prova de Super Street 320 e 250 cilindradas. A etapa anterior foi realizada no final de maio no circuito do Veloparque em Nova Santa Rita. Santa Maria recebe neste sábado e domingo a 1ª e 2ª etapas do 30º Campeonato Gaúcho de Orientação. O evento é alusivo aos 30 anos da competição, a primeira organizada oficialmente por um clube brasileiro. Fundado em 1991, o Clube de Orientação de Santa Maria foi a primeira entidade voltada para a prática da modalidade no Brasil e será a organizadora das 2 etapas, ao lado da Federação Gaúcha de Orientação. As provas serão disputadas em 2 localidades na região: Pau Fincado, a 60 quilômetros de Santa Maria, e Capela de São Valentim, a 12 do Marco Zero do município. E o sábado também é de seletiva de ginástica artística na Sociedade Ginástica de Porto Alegre. A Sujipa abriu mais uma seleção de jovens atletas nascidos entre 2015 e 2017 para ingresso nas pré-equipes feminina e masculina do clube. E termina neste final de semana, na Sujipa, o Torneio Regional Sul de Ginástica Rítmica, aberto semana passada na sede do clube na zona norte da capital. O evento é promovido pela Confederação Brasileira de Ginástica e reúne atletas das categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. São esperadas mais de 500 competidoras, representando 33 clubes que buscam classificação para o torneio nacional que ocorre em outubro em São Bernardo do Campo, interior paulista. Somente as 4 primeiras colocadas no geral em cada categoria conquistam a vaga. As provas se iniciam sempre a partir das 2 horas da tarde. A previsão de encerramento é por volta das 8 horas. Paulistas dominam o Troféu Brasil de Esgrima por equipes. União conquista 2 vice-campeonatos no florete. A disputa encerrou no domingo no Centro Paralímpico Brasileiro em São Paulo. O grande vencedor no torneio foi o Pinheiros, que terminou a competição com 4 dos 6 títulos disputados nas 3 armas: florete masculino e feminino, sabre masculino e espada masculino. O paulistano, por sua vez, levou ouro no sabre e na espada feminino. No dia de encerramento da competição, o Pinheiros obteve os títulos de florete e do sabre masculino. A final do florete masculino foi um duelo entre paulistas e gaúchos. Pinheiros contra Grêmio Náutico União, ambos representados por suas fortes equipes principais. A disputa foi de alto nível. No último jogo, Henrique Marques superou Pedro Marostega e fechou em 45-38, dando o título ao Pinheiros. No florete feminino, a equipe unionista ficou com o vice-campeonato. O título foi decidido por apenas 1 ponto, 45-44. Mariana Pistoia, Ana Toldo, Giovanna Bonetti e Daphne Becker integraram a equipe. Já o campeão da espada feminino, último a ser conhecido nas pistas do CPB, foi o paulistano. Todos os títulos do Troféu Brasil de Equipes ficaram em São Paulo, sede do torneio. E a seleção brasileira de judô conquistou 5 medalhas no Grand Prix de Zagreb, na Croácia. 2 delas com atletas aqui da Sujipa da capital. O Brasil foi ao pódio com Rafael Macedo na categoria até 90 quilos e com Leonardo Gonçalves até 100 quilos, que conquistaram medalhas de bronze. Leonardo garantiu a medalha na superação. Perdia o combate para o polonês Piotr Kozera por Wazari, mas se recuperou ao aplicar um golpe perfeito e conquistar sua 5ª medalha na temporada.
Macedo bateu o mongol Gantuga na disputa pelo bronze. O judoca avaliou o desempenho na Croácia. Fala galera da Sojipa, mais uma medalha, graças a Deus. Agradecer a torcida de vocês, o apoio e mais uma medalha aí rumo a Paris. Obrigado. A delegação brasileira está em Valência, na Espanha, para um período de treinamento de campo internacional com os principais judocas do mundo. Os próximos compromissos serão o Campeonato Pan-Americano de Calgary, no Canadá, e o Grande Slam de Baku, no Azerbaijão. E seguimos falando de artes marciais, medalha de bronze no Campeonato Brasileiro Elite de Boxe Feminino, realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná. A pugilista Lilian Gonçalves visitou o estúdio semana passada e conversou com a Dalva Bavaresco. Veja como foi. Gostaria de começar te perguntando como é que você avalia aí o desempenho na competição. Eu sei que é muita dedicação, muito treino e o resultado veio. Bom dia. Bom dia. Eu comecei lutando com o Mato Grosso do Sul. Tive a vitória por nocaute técnico, né? Abriram 4 contagens na luta, né? Pelo atleta não conseguir responder aos golpes, foi feito a abertura de contagem e assim acabou por nocaute técnico. Minha segunda luta foi com o Bahia, né, que é das forças do boxe no Brasil. A menina da seleção brasileira já foi medalhista mundial, né? O trabalho dela é o boxe, então é muito diferente a nível técnico, né? A gente que tem que trabalhar, estudar e tem coisas para fazer, competir com uma pessoa que trabalha com isso, né? Uhum. Você também trabalha com isso, mas como professora, você está estudando educação física. Sim. Contar um pouquinho aí do perfil da nossa convidada. Formada em administração, estudante de educação física, professora de boxe, que mais? Responsável técnica de uma academia, né? Atualmente eu trabalho com boxe, né? Mas não consigo trabalhar só como atleta, né? Eu não consigo viver, né, com a minha renda total sendo atleta de boxe olímpico. Participando do Campeonato Brasileiro e conseguindo a medalha, a gente ganha um auxílio federal, né? É importante. É um salário, digamos assim, por mês durante um ano, por ser medalhista olímpico, né? Então é uma ajuda assim de custo, mas é uma coisa que aí dentro desses anos que eu participo dos campeonatos é raro de ter, né? A gente sempre acaba gastando mais do que ganhando. Há quanto tempo você começou no boxe e o que te motivou a iniciar no esporte? Faz 6 anos que eu pratico, né, o boxe. Eu comecei para conhecer mesmo. Trabalhava numa academia onde eu tinha que fazer as aulas para ter o conhecimento, né, das aulas. E acabei gostando muito. E o meu professor chegou para mim e falou assim... nossa, tu é alta, tu tem interesse de lutar? Eu falei, cara, eu gosto de bater. Se tu me ensinar a bater sem que eu... apanhe, né? Eu vou querer competir, sim. E aí foi que a minha intenção foi começar a treinar para competir, né? Essa luta aí é contra a Viviane Pereira, que é a atleta da seleção brasileira de boxe. Tem aí uma grande... Essa foi a luta que eu acabei perdendo, mas assim, não tomei nocaute, durou os 3 rounds, apesar, né, do nível técnico dela ser um pouco maior que o meu, eu consegui fazer um contra-jogo aí e não deixei ela fazer tudo que ela gostaria de fazer. Foi muito bem, tá? De parabéns, sem dúvida. Parabéns por essa medalha, é uma grande conquista. Eu gostaria de saber um pouquinho também agora sobre a estrutura do boxe, em especial o boxe feminino no Rio Grande do Sul. O que pode melhorar aí? Como é que tu avalia? Ano passado, a Federação Gaúcha de Boxe isentou as mulheres dos campeonatos para que houvessem maior número de atletas, né, no campeonato, mas isso foi uma coisa que foi falado inicialmente, depois não foi dado continuidade. Eu acho que faltou mais divulgação. A gente tem aí no Muay Thai, que é um outro esporte, né? Muitas atletas femininas, campeonatos de Muay Thai feminino, e no boxe ainda falta um pouco essa publicação, essa valorização das mulheres no esporte, né? Você estava comentando comigo aqui, antes de a gente entrar no ar, que são pouquíssimas as atletas competindo hoje em dia. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, cerca de 5? Sim. Atualmente, participando dos campeonatos, a gente tem aí de 5 a 6 no máximo. Tem muita rotatividade no boxe feminino, então é difícil tu lutar com as mesmas pessoas sempre. E mesmo assim, às vezes, acaba pegando pessoa mais leve ou mais pesada, porque não tem adversário. E tem também muito preconceito com mulher boxeadora? Demais, demais. Falta um pouco de valorização, tanto técnicos, quanto arbitragem, quanto o público em si, né? Quando vê uma mulher lutando, as mulheres estão lutando ali. Aí vê um cara, para tudo, olha, meu Deus, o homem lutou, o homem ganhou, o homem foi guerreiro, e a mulher também. Então, ainda
Fica aí no cantinho. Uma linha, que, né? no fim da... Então, a gente está tentando conseguir nosso espaço no esporte, buscando a valorização, treinando, competindo, né? Postando, divulgando, para que haja um pouco mais de interesse, né? E quais são os próximos desafios que vêm pela frente, as próximas competições? Então, agora em setembro a gente tem campeonato estadual. Setembro, outubro, novembro, né? Em outubro eu estou vendo para participar dos Jogos Abertos, que é um campeonato que tem em São Paulo, uma vez por ano, né? Um campeonato onde várias cidades lutam umas contra as outras, e eu, como medalhista, fui convidada a participar. Então, estou vendo questões financeiras e de cronograma do meu trabalho também, para ver se eu consigo encaixar essa competição. E o que tu sonha ainda em alcançar no esporte? Bia Ferreira, sem dúvida, uma referência. Com certeza, ela é uma baita atleta, né? Fala bem, se posiciona bem, tem uma postura muito boa, assim, e tecnicamente é uma das melhores do Brasil. Prata nas Olimpíadas, né? Prata nas Olimpíadas, exatamente. Vai buscar o ouro o ano que vem, tá se preparando já para isso. Eu quero mudar a cor da medalha, né? Porque eu já estou com 2 bronze, então eu preciso do prata. E depois eu quero para o ouro, com certeza. E acredito que chegando lá no ouro, eu vou provar mais uma vez para todo mundo que eu tenho capacidade de ser a melhor do Brasil. Obrigadão mesmo, parabéns mais uma vez, sucesso. Obrigada. Vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TVE Esportes. Estamos de volta com o TVE Esportes e o assunto agora é futebol. O Internacional fez história esta semana pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. Jogando nos mais de 3.600 metros de altitude de La Paz, o Colorado venceu o Bolívar por 1-0, gol de Ener Valencia aos 16 minutos da primeira etapa. Maior campeão da Bolívia, com 29 títulos nacionais, o time celeste havia vencido todos os confrontos deste ano no seu estádio, o Hernando Siles, onde não perdia para times de outros países há mais de 3 anos. A vitória do Inter, sua primeira em La Paz, foi a terceira de um time brasileiro na capital boliviana, mas foi um confronto dramático. Os donos da casa finalizaram contra a meta colorada 22 vezes, 2 delas na trave e pelo menos 3 com defesas difíceis do goleiro Rocher. O resultado classifica a representação gaúcha para as semifinais da Libertadores com um empate no jogo da volta, marcado para a próxima terça-feira, 7 da noite, no estádio Beira-Rio. Mas antes, logo mais, 6h30 da tarde, o Inter vira a chave para a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e visita o Flamengo no último jogo no Maracanã, antes da reforma. Os colorados vêm de derrota em casa sábado passado para Fortaleza por 1-0, caindo para o 14º na classificação geral com 24 pontos. 11 a menos que o rubro-negro carioca, que assumiu a 3ª colocação na tabela. Quinto, com 33 e um jogo a menos, o Grêmio volta a campo amanhã, 7 da noite, contra o Cruzeiro na Arena. Domingo passado, o tricolor encarou o Santos na Vila Belmiro e até saiu na frente com Cristaldo no final do primeiro tempo, mas cedeu o empate e no último minuto do jogo a virada, final 2-1. Daqui a pouco, 4 da tarde, tem time gaúcho em campo pela 19ª rodada do Brasileirão Série C. O Ipiranga recebe o Botafogo da Paraíba e o São José pega o Lanterna Pouso Alegre em Minas Gerais. O Zequinha aplicou 1-0 no Amazonas sábado passado em Porto Alegre e subiu para 7º lugar com 28 pontos. Uma posição e 1 ponto a menos que o adversário da representação de Erechim. O Ipiranga levou 1-0 do São Bernardo segunda-feira passada no ABC Paulista e agora tem 22 pontos na 12ª posição. E quem está de folga no final de semana é o Juventude, único gaúcho no Campeonato Brasileiro Série B. Os caxienses voltam a campo na próxima quinta-feira contra a Chapecoense, a partir das 9 da noite, no Alfredo Jaconi. O Alviverde Serrano vem de vitória sobre o Mirassol por 1-0 terça passada no interior paulista e agora ocupa a 4ª posição com 43 pontos, a 4 da liderança. Neste domingo, 5h30 da tarde, Caxias e Portuguesa Carioca fecham os jogos de ida das quartas de final da Série D.
Mais um passo Grenar rumo à terceira divisão do futebol nacional. A equipe da Serra se classificou após 2 duelos em 0-0 com o Ceilândia. O último, sábado passado, no Distrito Federal, teve vitória caxiense nos pênaltis por 7-6. A decisão, na próxima terça-feira, em Volta Redonda, vale uma vaga para as semifinais. Bola oval. Daqui a pouco, 3 da tarde, Farrapos e Desterro abrem o hexagonal do Super 12, o Campeonato Brasileiro de Rugby 15. Primeiro lugar no Grupo A, a representação de Bento Gonçalves recebe os catarinenses em casa, no Estádio da Montanha. Ainda hoje, tem confrontos entre os paulistas Jacareí e São José, classificados no Grupo B. E os paulistanos Pasteur e Poli do Grupo C. O Poli é o próximo adversário do Farrapos, sábado, 2 de setembro, no gramado do SESI, em Osasco. E na Conferência Sul da Liga Brasileira de Futebol Americano, o duelo gaúcho entre União da Serra e Santa Maria Solders terminou com uma vitória apertada dos soldados. Teve emoção e placar indefinido até o último segundo no campo do SESI, em Caxias do Sul. No final da batalha, o octacampeão gaúcho levou a melhor sobre o time serrano, de virada por 14-12 em jogo válido pela 4ª rodada da Conferência Sul do campeonato. Na classificação, liderada pelo atual campeão brasileiro, Timbal Rex, de Santa Catarina, com 3 triunfos em 3 jogos, o Solders aparece na 2ª colocação com 2 vitórias em 3 partidas. Já o União da Serra, derrotado nas 2 vezes que entrou em campo, está na lanterna. Avançam para as semifinais da conferência os 4 primeiros classificados. Os próximos compromissos das equipes gaúchas acontecem em setembro. No dia 9, o União da Serra recebe o Itajaí Almirantes, em busca da primeira vitória. Já o Santa Maria Solders encerra sua participação na fase regular no dia 23, fora de casa, contra o Almirantes. Agora a gente vai falar de um tipo de dança que vai estrear nos Jogos de Paris 2024 como o esporte olímpico, o break. Tema que o TVE Esportes debateu com a Big Girl Céia Santos, presidente da Federação Gaúcha de Breaking, entidade que desenvolve atividades, oficinas, shows e apresentações aqui no estado desde 2006. Acompanhe com a gente. Queria que tu falasse um pouquinho justamente como é que foi esse trabalho de formação da própria federação, né, aqui, e também desse trabalho de se tornar um esporte olímpico, uma modalidade olímpica, né, que é um trabalho aí, olha, novidades, muito legal. Novidades, com certeza. Para nós, assim, foi também surpresa, né, 2018, numa competição aí na Argentina, onde o Comitê Olímpico Internacional acabou tendo essa visão com o breaking, né, que seria uma grande atrativo para as Olimpíadas, né? Uhum. Assim como o skate e o surf. Foram 3 modalidades que entraram. Isso ele fez parte dos Jogos Olímpicos da Juventude em 2018, Isso, né? 2018, na Argentina. E ali a gente foi surpreendido, né? A gente chama de cena, né? A cena do breaking, tanto no Brasil quanto na América Latina e principalmente a Europa, com essa novidade, né? E aí foi o maior desafio, porque a gente também entra numa pandemia, né? 2019. E eu acho que isso também ajudou a causar um pouco esse processo, né? Que foi um processo, está sendo um processo de formalização, né? Dessas federações, dessa construção. Nós viemos de um momento muito cultural, não deixamos de ser cultura, Sim. Né? Só vão ter mais um recorte, que agora vai ser dentro do esporte, mas iniciou um processo de construção, né? Buscar formar essas federações, criar grupos de diálogos, né? Depois consolidar uma federação, um processo mais burocrático, né? Que nós não estávamos acostumados, mesmo a gente já participando de grandes campeonatos mundiais, né? Lembrando que o nosso campeão, um dos campeões mundiais aí é um brasileiro do Paraná. Legal. Pô, justamente aqui no Rio Grande do Sul, como é que é a federação? São poucos meses, né, de trabalho aí, a formação o quê? 2023. E como é que está sendo a estrutura? Como é que está sendo justamente aí muita gente praticando? Como é que está até mesmo trazendo esse pessoal para junto da federação? Como é que está sendo esse trabalho inicial? Ele iniciou em 2021, né? A gente já pegou todos os praticantes, pessoas que já eram se identificavam com a dança, né? Mas não tinha essa ideia de que ia se tornar esporte.
foi muito bem recebido por uma parte, né? A outra parte por desconhecer, né, o processo e o início, então levou um tempinho. Mas a gente acabou fazendo reuniões, né, chamando o pessoal, sentando, buscando ver de que forma e de que melhor forma nós, do Rio Grande do Sul, também se colocaria nessas condições, né? Porque o Sul e o Norte, nós não somos o eixo principal, né? Sim. E nós temos grandes praticantes do break no estado do Rio Grande do Sul. O break é atual aqui, ele já tem uma história, uma trajetória, né, que está completando aí 40 anos. Então, a gente tem um grande número de pessoas, de praticantes, né? Porque ele também vem dentro dos projetos sociais. Sim. O break hoje ele está atuante em grandes instituições, Porto Alegre principalmente, aqui a gente atuou muito, né, dentro das oficinas socioeducativas, e hoje a gente tem essa ideia de também ser adicionado já às políticas públicas existentes no esporte, mas também criar novas políticas para o breaking, né? Porque é uma modalidade nova, né, mas com grandes praticantes em vários contextos sociais. Como é que vai ser agora esse trabalho também para, claro, existe já uma seleção brasileira de breaking, mas como é que vai ser agora esse trabalho, né? Tu como presidente da federação, como é que vai ser esse trabalho junto a angariar atletas, até, claro, meio de trabalhos sociais, projetos sociais, mas como é que está sendo esse trabalho? Como é que vocês estão projetando isso aí? Para justamente também ter atletas gaúchos formando a seleção, com certeza, de maneira né? de modo geral. A ideia de construir essa federação é para fomentar o break do estado do Rio Grande do Sul e dar essa visibilidade, né, que a gente nunca teve. Né? Essas grandes competições que aconteceu no Brasil com o breaking, o Rio Grande do Sul pouco aparece, né? Por N situações, né? Mas principalmente a condição financeira. Né? Porque os praticantes, como eu falei, são periféricos, são de comunidade, e muitos não têm oportunidade de estar nesses grandes eventos. Então, a federação, hoje, ela está construindo, né? Ela abriu agora o processo de filiações. O legal é que os 2 primeiros anos elas são gratuitas, né? Estamos montando, né, o nosso calendário. Legal. Em cima, baseado dentro do calendário cultural que já existe do break no nosso estado, e, paralelamente, fazer as nossas competições, os nossos ranqueamentos, criar os nossos campeonatos aqui no Sul. Né? E fortalecer, claro, já projetar para 2028 que o Rio Grande do Sul esteja, né, nessa seleção brasileira. Né? Isso é possível, porque temos grandes b-boys e grandes big-girls no nosso estado. Pô, bacana. Maravilha. E o TVE Esportes vai ficando por aqui. Voltamos na segunda-feira, às 15 para o meio-dia. Até lá, um bom final de semana.